Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Market. Vimos como negociar em range no vídeo anterior, ou seja, num mercado que está na terra de ninguém, está sem tendência, mas está em range. Porquê? Porque o preço toca na banda superior de Bollinger ou toca na banda inferior de Bollinger. Mas no vídeo de hoje vamos dedicar-nos àquela que é a minha forma de negociação para este, digamos que, indicador que é a favor da tendência. Mas vamos dizer que há duas formas de negociar em tendência. É em range e é dentro da média móvel, ou seja, vamos ter a média móvel, que é onde eu me vou focar na negociação de hoje, é usando a média móvel como ponto de entrada, mas não quero deixar de referir que também existe a possibilidade de negociar com o range como ponto de entrada. Quer isto dizer o quê? O mercado tem tendência lateral, tendência ascendente e tendência descendente. Mas também tem lateral ascendente e lateral descendente. O que é que isso quer dizer? Até, mas afinal ou é lateral ou é ascendente? É lateral, mas é descendente? Quando o mercado está indefinido, mas ligeiramente em queda, ou indefinido e ligeiramente em subida, pode ser lateral ascendente. E indefinido, ligeiramente em queda, é lateral descendente. E nesses momentos onde a volatilidade não é muita, porque já sabemos que depois de momentos de muita volatilidade vem momentos de pouca volatilidade, a verdade é que se pode aproveitar para negociar em range lateral ascendente ou em range lateral descendente. Mas também existe o range descendente e o range ascendente. Bem, o que é que eu quero dizer com isto? Então, o que eu quero dizer com isto é que numa descida ou numa subida, o preço tem a média móvel que o acompanha, sempre com atraso em relação ao preço. Não nos vamos esquecer que o preço trabalha em tempo real. Esse move-se em tempo real, sempre. E a média, assim como as Bollinger Bands, são médias por atraso, formam-se à medida que o preço desenvolve. Mas pode ter um movimento paralelo de suportes e resistências totalmente paralelos. E aqui também se pode dizer que há um movimento em range. Há quem prefira atuar em comprar nas subidas sempre que o preço vai à média móvel, mas quando há um pouco mais de movimento, ele por vezes perfura a média móvel e vem-se apoiar na parte inferior da banda de Bollinger. E quando está numa fase descendente também, sempre que faz uma recuperação às descidas, toca na parte superior da banda de Bollinger. Na verdade, é mais comum tocar apenas na média móvel, quer dizer que está mais definida a predisposição do movimento e os investidores estão com menos tolerância a deixar que o preço se mova assim tanto, porque o querem definitivamente em baixa ou querem definitivamente em alta, sempre que ele se apoia na banda, na média móvel e não na banda. Pronto, mas é importante referir que existe a possibilidade do preço andar entre bandas, a banda superior, banda inferior, em fases de subida ou em fases de descida. E é disso que vamos aqui falar. Daí que qual é esse outro exemplo que eu vos trago antes de colocar realmente as mãos na massa. Outro exemplo é, por exemplo, negociar em range lateral descendente ou em range lateral ascendente. O que é que isto quer dizer? Num range de pouca volatilidade, mas a favor da tendência. Eu vou então mostrar. Temos, por exemplo, aqui um exemplo. Aqui está, temos aqui um exemplo, pois a favor da tendência, aqui o preço dizia que era descendente a partir de determinada fase, porque até aqui foi ascendente, entrou em fase descendente e aqui só entramos a favor da tendência, o preço vem à parte superior da banda de Bollinger, como é descendente é quando se dá o momento de entrada e o stop teria que estar aqui, no anterior máximo. Ok, o preço desenvolve e realiza-se a mais-valia neste mínimo ou então sobe-se o stop então para esta zona e esta zona passa a ser a nossa zona de stop, porque já não é stop loss, é agora stop profit, quer isto dizer um stop com ganho já assegurado. E então existe um novo momento de entrada e o novo momento de entrada é novamente aqui. Não é muito evidente porque não vem aqui tocar na parte superior da banda Bollinger, nem sempre o faz, mas confirma o estocástico com a saída da zona de sobrecompra de que é aqui outro momento de entrada. O preço volta a realizar uma fase descendente, volta a recuperar e volta a dar outro sinal de entrada. Então, agora é a vez de
este stop ser o stop a considerar. Então vamos agora marcar o stop profit e ou se incrementa uma nova posição ou se vai descendo o stop e vai sendo um stop que vai descendo a favor da nossa tendência, até que se executa como stop profit, stop com mais-valias. Vos vou mostrar a continuação, é uma das formas indicadas para negociar com as Bollinger Bands, ou seja, a favor da tendência. The trend is your friend, the trend is your best friend, ou seja, o trend, a tendência é o teu melhor amigo. Então, aquilo que temos aqui é uma tendência descendente para o ativo euro-dólar, onde verificamos que o mesmo, após se apoiar no suporte da banda inferior, fez uma recuperação e encontra uma resistência na média móvel. Então, resistência é esta que sempre que se dá com a mesma, a verdade é que vem abaixo. Iniciou aqui, como podem ver. E aquilo que nós também encontramos coincidente é a zona de sobrecompra. Portanto, é aquilo que nós estamos aqui a constatar. Bem, com isto, concluímos que entrar para baixo será o mais acertado, será aquilo que nos trará melhores resultados com base na probabilidade, com base na estatística, com vista à obtenção de mais-valias. Ou seja, o preço, depois de tocar numa base de suporte, recupera, toca na média móvel e volta a cair. Volta a tocar na banda inferior, nem sempre se aproxima à média móvel. E isto acontece porque podemos constatar porque esta zona que coincidiu ser aqui de suporte, ou esta zona aqui, mas mais esta, não foi uma zona que coincidiu ser de sobrevenda. Já esta, sim que o foi, já foi uma zona de sobrevenda. Ok? Conforme podemos ver, por exemplo, aqui. Ok? Então, aquilo que nós conseguimos perceber é que numa tendência de baixa, nós só percebemos essa tendência quando? Nós percebemos esta tendência aqui, porque depois do máximo temos um mínimo. Temos um novo máximo que já é inferior ao máximo anterior e isto é um sinal de que o mercado já não está a ter a força que mostrou ter anteriormente e depois realiza um mínimo que faz perder estes suportes aqui, ameaça esta zona de suporte. Tem novamente um máximo e esse máximo já é inferior ao máximo anterior, ok? E é aí que se dá o sinal de que o mercado de facto está a perder a tendência. Portanto, na verdade, quase ninguém acerta nesta tendência. Quem normalmente diz que faz este tipo de negócios não é um bom trader, é um mentiroso, porque essa aqui é a verdade. Portanto, é aqui que o mercado identifica que estas zonas são já zonas descendentes. Portanto, para não confundir, são estas as zonas que nós marcamos aqui e que percebemos que o ativo está em tendência de baixa. E sempre que o mesmo se desloca à zona de resistência, que é a média móvel, é quando nos dá sinal de entrada a favor da tendência. Já demonstraremos como é que isso se faz. Mas primeiro que tudo, e para percebermos, e antes de demonstrarmos como se faz, vamos também primeiro aqui aferir o seguinte, que também é importante ter presente. É talvez mais importante ainda, é o que está mais relacionado com a média móvel é o momento. E o momento é aquele que nos diz, por vezes, onde se assinala onde está o ponto de inflexão. Quer isto dizer onde está a reversão do preço, onde o mesmo para de descer e começa a subir, ou onde o mesmo para de subir e começa a descer. Vamos explicar melhor. Então, o que é que nós temos aqui? Nesta zona de resistência, que mostrou ser um ponto de entrada em baixo, coincidiu com a zona em que o momento ameaça a linha de 100. Já todos sabem o que é o momento, correto? Todos viram as gravações do momento, correto? Ok, se não, têm no canal e vão ver. Tem também aqui esta zona onde ele ameaça aproximar-se da mesma, que coincidiu também com a resistência. Bem, o que é que o momento nos está a dizer agora? O momento está-nos a dizer que a volatilidade está-se a perder, está-se a contrair o preço e o momento começa a lutar com a linha 100. Começa a querer manter-se nesta linha 100, paralelo ao preço. Mas aquilo que nos disse também antes foi que, enquanto o preço era descendente, o momento
começa a ser ascendente. Será talvez isto um ponto de inflexão? Será talvez o momento de começarmos a olhar, por ser um momento, é o momento de começarmos a olhar para o preço e perceber se o mesmo irá perder a tendência ou não. Bem, mas como a base desta fase agora foi explicar que, tanto usando o oscilador estocástico como o de momento, ambos nos poderão confirmar que de facto estes pontos são pontos válidos de entrada com os objetivos nas linhas de apoio da banda inferior da Bollinger Bands, a verdade é que vamos agora procurar, utilizando o momento, um negócio que nos seja vantajoso entrar a favor da tendência sempre que o preço toca na média móvel e resolve dar continuidade à sua tendência de fundo, tendência principal. Vamos lá então. Sempre que o preço se aproxima da média móvel e dá continuidade à sua tendência de fundo. Vemos que a sua tendência de fundo é descendente e sempre que o preço se aproxima dessa média móvel, volta, portanto, a entrar naquela que é a ação. Vamos referir e repetir que a ação é o movimento de longo prazo, a reação serão movimentos contrários aos movimentos da tendência de fundo, a chamada ação. Portanto, o preço aproxima-se da média móvel e retrai e dá seguimento àquilo que tem sido, que é a sua negociação na maioria por baixo da sua média móvel. Sendo que o momento diz-nos que de facto coincide estar por baixo da linha 100, porque o preço se encontra por baixo da média móvel, portanto são dois a dizerem precisamente a mesma coisa. E isto faz com que vejamos aqui uma maior oportunidade short, portanto curto na libra, para longo no dólar, neste caso em concreto. Muito bem, vemos agora aqui o resultado daquela que foi a negociação a entrar a favor da tendência quando o preço se aproximou aqui da média móvel, sendo que agora se dirige aqui a esta zona de suporte e onde já poderemos constatar que de facto há aqui já uma mais-valia realizada e damos por concluído este exemplo aqui. Muito bem, espero que tenham gostado desta série que desta vez correspondeu a negociar em tendência, é a minha preferida e confesso que por vezes até se torna aborrecido quando as coisas correm muito bem. Daí que na próxima sessão vou preparar algo onde vamos tentar perder, porque a próxima sessão é aquela que diz respeito a negociar em breakout, ou seja, tentar acreditar que as bandas, as Bollinger Bands, são barreiras intransponíveis, constitui um erro. E temos que perceber que esses erros existem. E aquilo que vamos tentar é levar a crer que é possível elas segurarem o preço e tal não suceder e levarem-nos a perdas. Portanto, nos mercados financeiros temos que estar preparados para as perdas. É o tal bilhete de cinema que nós pagamos e que não sabemos se vamos gostar do filme que vamos ver. Portanto, como tal, daí que é conveniente preparar em contas de demonstração. Bem, eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que vos tenha sido ou que vos venha a ser útil. Coloquem like se fizer sentido, subscrevam e cá vos espero na próxima sessão para negociarmos a terceira fase, que é negociar em breakout com Bollinger Bands.